Sim, 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 galera. Estamos aqui para mais uma videoaula no canal Matemix. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gibran e hoje a gente vai começar aqui a nossa primeira aula sobre operações com frações. Solta a vinheta. Galerinha, antes vamos aqui dar uma contextualizada no assunto para que vocês entendam com perfeição. Então dá só uma olhada. Eu vou considerar que eu vou ter uma primeira pizza e nessa minha primeira pizza, tá aqui ó, vou dividir aqui essa pizzazinha, aí vou ter aqui também uma segunda pizza, daqui a pouco eu vou dividir essa segunda pizza. Claro, vamos considerar que as duas pizzas têm mesmo tamanho, então você tem pizza 1 e pizza 2. O que é que acontece? Imagina que eu vou pegar essa pizza 1 e vai comer essa partezinha dela. Então eu dividi em duas partes e comi uma parte. O que é que isso quer dizer na verdade? Eu comi um meio da pizza, 1 sobre 2. Em frações é 1 sobre 2. Então tá aqui, pizza número 1, eu dividi ela em duas partes. Claro, quando a gente fala dividir, é dividir em duas partes iguais. E eu tomei uma das partes, quer dizer que eu tomei uma parte de duas. Ou eu dividi a pizza em duas partes e comi uma. Vamos olhar agora para a segunda pizza. Na segunda pizza, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em 3 partes e vou comer e vou tomar uma parte. Então, em fração, o que é que isso quer dizer? É 1/3. É como se eu tivesse dividido a pizza em 3 partes e tivesse comido uma parte. Ou seja, uma de 3, eu dividi em 3 partes e comi uma parte. A grande pergunta que eu posso fazer para vocês é... eu na verdade comi então quantas partes de pizza? Então é uma pergunta aí bem complicada que a priori quando você olha para essas figurinhas aí você fica meio na dúvida, né? Então veja bem, veja a primeira pizza, veja a segunda pizza e quando eu pergunto quantas partes de pizza você comeu, o grande problema é que essas pizzas não estão padronizadas. Eu tenho que dividir elas em pedaços em tamanhos iguais e isso não está acontecendo. Então o que é que acontece? Eu tenho que dar uma padronizada. Então olha só o que a gente vai fazer. Na pizza número 1, vamos supor, já que ela está dividida em duas partes, eu não poderia dividir ela em 3 partes iguais, né? Tomando a pizza 1 do jeito que ela está aqui, dividida em duas partes, eu não poderia dividir ela em 3 partes, mas eu poderia dividir em 4 partes, né? Então se ela está dividida em duas, eu posso chegar a dividir ela em 4 partes. Eu vou tirar aqui, eu poderia também dividir ela em 6 partes, claro, quando eu estou falando dividir em 6 partes iguais. Poderia também dividir em 8 partes iguais. Então dá obtém aqui, tem atenção nisso aqui, que o que está acontecendo? A primeira pizza, ou eu divido ela em 2, em 4, em 6, em 10, em 12, bora continuar, em 14, em 16, em 18, em 20, sempre em um número que seja múltiplo de 2. Galerinha, a mesma coisa vai acontecer com a segunda pizza. Pessoal, a segunda pizza já está dividida em quantas partes? 3. Se está dividida em 3 partes, eu poderia dividir em 4 partes iguais, partindo da segunda pizza, que já está dividida em 3 partes? Não, mas eu posso dividir em 6 partes. Ou eu posso dividir em 9 partes. Dá uma olhada na figurinha aí, está dividida agora em 9 partes. Isso quer dizer o quê? Que a segunda pizza, já que ela está dividida em 3 partes, eu poderia dividir em quê? Ou em 3, ou em 6, ou em 9, ou em 15, ou em 18. Depois eu pularia para 21, ou em 24, ou para 27 e sucessivamente. Ou seja, eu sempre vou poder dividir ela de modo que seja um múltiplo de 3. Dá só uma olhada. Então o que eu quero saber é, eu conseguiria padronizar essa pizza como? Eu poderia dividir ela em quantas partes? Eu quero dividir na menor quantidade possível. Veja aqui, quando eu pego aqui a primeira pizza, 2, 4, 6, 8, 10, 12, são os múltiplos de 2. E quando eu pego 3, 6, 9, 12, 15 e 18, são os múltiplos de 3. Só que eu quero o menor que seja dos dois, o menor múltiplo comum, que a gente chama de mínimo múltiplo comum, que nesse caso seria o 6. Então o que é que acontece? O mínimo múltiplo comum, ele padroniza a quantidade de partes. Quem aí tem um pouquinho de dúvida em MMC e MDC, vai aparecer um card. E vocês, se quiserem, assistam essa playlist aí, que ela é bem interessante, que vai abrir aí o leque para vocês, tá certo? E daí dá uma assistida nessa playlist que eu vou passar para vocês. Mas, voltando para cá, então quer dizer que 6 é exatamente a quantidade de partes que eu vou conseguir padronizar essas pizzas. Como assim? Então, 6 é o MMC entre 2 e 3.
Como é que a gente tira o MC? Dá uma olhada aí na playlist que eu acabei de passar para vocês, que vocês melhoram aí o campo de visão de vocês. Mas olha só, na pizza número 1, eu posso dividir. Se está dividido em duas partes, eu posso dividir em 6. Na pizza número 2, se está dividido em 3, eu posso dividir em 6. Repara agora direitinho, que na pizza número 1, o que é que estava acontecendo? Eu tinha dividido ela em duas partes e tomado uma. Do jeito que está agora, vocês concordam comigo que é como se eu dividisse ela em 6 e tivesse tomado 3, que eu vou colocar aqui. Então vocês vão ter que concordar comigo que você dividir uma pizza em duas partes e comer uma é a mesma coisa que dividir em 6 e comer 3. Não é à toa que essas frações aqui elas são consideradas iguais. Dá uma olhada agora na pizza 2. Na pizza 2, anteriormente, o que é que eu tinha feito? Eu tinha dividido em 3 pedaços e comido um pedaço, ou tomado um pedaço. Olha para a pizza como está agora. Agora eu dividi ela em 6 pedaços e tomei 2 pedaços. Ou seja, dividi em 6 e tomei 2. Eu vou colocar aqui, ó, bonitinho. Quer dizer que eu comi 6, eu dividi em 6 pedaços e tomei 2. Olha para essas duas pizzas aqui. Olha bonitinho para essas duas pizzas e perceba que na verdade, eu comi quantos pedaços? 5. Agora elas estão padronizadas. Por quê? Porque as duas estão divididas em 6 pedaços. E se você olhar direito, né? Como as duas estão divididas em 6 pedaços, quer queira ou quer não, eu comi 5 fatias de uma pizza que tem 6 fatias. Quer dizer que eu já posso até adiantar que se eu somar 1/2 mais 1/3, eu teria aí 5 sextos. Por quê? Porque é como se eu tivesse comido 5 fatias de uma pizza que tem 6 pedaços. Então deixa eu colocar aqui, ó, quando eu pego 1/2 mais 1/3, então não esquece de eu colocar aqui, ó, que 1/2 é a mesma coisa que 3 sextos, tá aqui, ó. 1/2 é a mesma coisa que 3 sextos e 1/3 que está aqui, ó, 1/3 que está aqui é a mesma coisa que 2 sextos, tá bem claro. Isso aqui é uma soma de frações com o mesmo denominador, que você vai repetir o denominador, que é o carinha que está embaixo, que é o 6, e vai somar os caras que estão em cima, que é o 3, juntamente com 2, que você teria 5 sextos. Por isso a necessidade de você tirar o mínimo quando você tiver uma soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Então isso aqui é uma interpretação geométrica, mas agora vamos para a parte operacional da coisa. Galera, vamos agora para a parte operacional da coisa. Olha o que é que eu tenho. Eu tenho 3 sobre 2 mais 5 sobre 2 mais 7 sobre 2. Veja que são frações que têm o mesmo denominador. Leve em consideração a questão da pizza que a gente fez agora. O que é que eu faço? Simplesmente eu passo aqui uma barra maior, o denominador é igual, não há necessidade de você padronizar os denominadores, eles já estão iguais, e você vai somar os numeradores, que é 3 mais 5 mais 7. 7 mais 5, 12, mais 3, 15, você vai ter aí 15 sobre 2, acabou, não tem mais o que fazer, tudo bem? Aí vamos fazer agora o seguinte, agora vamos para essa situação, veja aqui inclusive que era uma soma que eu já estou colocando na subtração. Você tem 7 sobre 2, menos 3 sobre 5, mais 5 sobre 4. Olhe os denominadores e perceba que eles não são iguais. Você tem que fazer o que? Padronizá-los. Tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 4. Bora colocar aqui 2, 5 e 4. De novo, vou colocar um cardzinho aqui. Dá uma olhada nessa aula sobre MMC, mínimo múltiplo comum. Mas vamos lá. Então, passo uma barrinha aqui. O primeiro número primo, que é o 2, ele divide pelo menos um desses caras. Aí o que é que você faz? Coloca o 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dividido por 2 repete. E 4 dividido por 2 dá 2. Veja que pelo menos um desses caras ainda é divisível por 2. 1, vamos ser sinceros, a carta fora do baralho. Então, esse 1 você simplesmente repete. 5 não divide por 2 repete. E 2 dividido por 2 é 1. Então, tanto esse 1 quanto esse 1 são cartas fora do baralho. O próximo número primo é o 3, mas o 3 não divide ninguém que está aqui. Então, o próximo é o 5. Eu vou colocar o 5 porque o 5 divide esse cara. 1 você simplesmente repete. 5 dividido por 5 dá 1. E 1 simplesmente você repete. Próximo passo, passa uma barrinha aqui e multiplique-os. 2 vezes 2, 4 vezes 5 dá 20. Passa uma barrinha aqui, ó, bonitinho. Ó. Ou seja, você está padronizando. Todos os denominadores agora vão ser iguais a
20. Não esquece, aqui é um sinalzinho de menos, aqui é um sinalzinho de mais. O que é que você vai fazer? O próximo passo. 20 você divide por 2, que dá 10, dividido por 7, você vai ter 70. 20 agora você divide por 5, que é 4, multiplicado por 3, você vai ter 12. E 20 você divide por 4, que dá 5, multiplicado por 5, você vai ter 25. Então, olha como é que você tinha a sua situação, frações com denominadores diferentes, agora você tem frações com denominadores iguais, apesar de que aqui tem um sinalzinho de menos, mas isso não é problema. Então, você passa aqui uma barra, veja que o denominador é 20, você vai usar aquele mesmo método do exemplo anterior. Repete a galera que está embaixo e você faz 70 menos 12 mais 25, faça as devidas contas, que você teria aí 83 sobre 20. Eu espero que a coisa tenha ficado entendida, mas a gente ainda vai fazer mais um exemplo que não tem nada de difícil. Galerinha, agora a gente vai para um outro tipo aqui de operação que eu imagino que não seja tão difícil, dar só uma olhadinha. Você tem aqui 5 sobre 6 menos 3 sobre 8 mais 2. O problema é esse 2 aqui. Então, presta bem atenção que o que é que a gente vai fazer? Esse 2, na verdade, eu posso escrever como se fosse 2 sobre 1. Então, teria algo deste tipo. 5 sobre 6, está aqui, ó, menos 3 sobre 8. E no lugar do 2, 2 sobre 1. O que a gente vai fazer? Tirar o MMC, claro, entre 6 e 8. O 1 não vai ter necessidade. Então, coloca 6 e 8 aqui. Passa uma barrinha aqui. O primeiro número primo é o 2. E o 2 divide pelo menos o 6 ou o 8. Na verdade, divide até os 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. O próximo passo é o 2 continua dividindo pelo menos um desses membros aqui, desses termos. Se a resposta for sim, coloca ele aqui. 3 não é divisível por 2, repete o 3. E 4 dividido por 2 é 2. O 2 continua dividindo pelo menos um desses rapazes, coloca o 2 aqui. 3 não vai ser divisível por 2, mas o 2 é divisível por 2. O 3 repete, 2 dividido por 2 dá 1. Bom, esse 1 é carta fora do baralho, não vou ter que mais usar o 2, tenho que usar o próximo primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 1 você repete, passa uma barrinha, multiplica, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. O MMC é o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 1, eu nem coloquei, é 24. Então, coloque todo mundo aqui com o denominador igual a 24. Não esquece, está aqui o sinalzinho de menos, está aqui o sinal de mais, e vamos fazer aqui as contas. 24 dividido por 6 dá 4, vezes 5, você vai ter aí quanto? 20. 24 dividido por 8 dá 3, vezes 3, 9. E 24 dividido por 1 é 24 vezes 2 dá 48. Então, veja que a problemática aqui era esse 2, mas aí você conseguiu ajeitar essa situação. Então, veja que você tem uma operação de subtração e de soma com frações agora com denominadores iguais. Antes eram bem diferentes, agora são iguais. O que é que você faz? Passa uma barra aqui maior. Você vai pegar 20 menos 9 mais 48, colocar tudo aqui em cima. 20 menos 9 mais 48, você vai ter 59 sobre 24. Essa é a primeira aulinha sobre operações com frações. Dentro em breve a gente vai estar aí fazendo uma próxima. Valeu!